Olá a todos, meu nome é André Neri, sou o arquiteto responsável pelo projeto da paróquia, novo projeto da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eu vou apenas mostrar e explicar um pouco de como ficou o resultado final do projeto, que já está pronto para começar a ser construído. Aqui nós vemos a fachada principal da igreja para a rua Augusto Steinbock, essa é a entrada da igreja. A gente pode ver aqui o volume da igreja inteiro, secretaria paroquial deste lado, né? A ideia aqui é que seja uma entrada aberta, que favoreça a visualização. Tem aqui um letreiro com os horários das missas, de todas as coisas que se faz na igreja, né? A indicação clara para a Nossa Senhora Aparecida, né? Rogacionista do Sagrado Coração de Jesus. Aqui a fachada principal, a gente pode ver na parte de cima aqui essa entrada principal da igreja. Na parte de baixo tem o que a gente chama centro catequético, onde estão todas as salas de catequese, salas de reuniões, né, e serviços. O acesso tem 3 acessos: o acesso por escada na parte frontal, da fachada frontal, ao lado posterior, e também o acesso por elevador, que eu vou comentar mais para frente. Aqui eu tenho um acesso por rampa também na lateral, que dá acesso ao fundo do oratório, na lateral da igreja e também à secretaria paroquial. Aqui a gente vê a fachada principal da igreja, com destaque, no caso, para a torre, com a cruz, né, nosso elemento principal de cristão. A ideia do projeto, como eu já comentei em outras apresentações, como sinal para Nossa Senhora, paróquia de Nossa Senhora Aparecida, da cruz, não, que leva a Mãe de Deus. Então, o projeto parte da cruz e do outro lado da igreja se culmina aonde está o oratório e a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aí a gente vê aqui o volume total da igreja, com a parte de catequese embaixo, e ao fundo o salão paroquial. Essa lateral oeste, perdão, leste, no caso. Aqui a gente vê mais uma vez a vista lateral leste, a entrada. Aqui o outro acesso para o centro catequético, de quem vem, por exemplo, do estacionamento, da parte do salão, né, ou por trás, também se tem o acesso. Esse volume ao fundo, a gente tem 2 funções muito importantes. Aqui a Capela do Santíssimo, acesso que vai estar disponibilizado todo dia para oração individual, e do outro lado, acesso para deficiente físico ou para pessoas com mobilidade reduzida por elevador ao centro catequético, e também a sacristia. Aqui a gente vê com mais detalhe o acesso que eu comentei ao centro catequético, a cruz ao fundo. Aqui a gente pode ver mais claramente a ideia, o simbolismo do projeto da cruz, que leva aqui aonde vai estar a Nossa Senhora. Aqui a gente vê onde termina. Eu tenho aqui o oratório, né? Tanto do lado de fora tem o oratório de Nossa Senhora, e do lado de dentro, que vamos ver, a imagem também de Nossa Senhora. Aqui vocês podem ver o acesso por elevador, acesso à sacristia e capela do Santíssimo. Ao fundo eu tenho todo o volume, que é da secretaria paroquial, né? E também o acesso à igreja. A ideia é que o projeto seja amplo, as pessoas, os fiéis, podem se locomover em todos os espaços, né, com bastante fluidez. A ideia do oratório também é que seja um oratório bem simples, mas livre, né? A única divisão que a gente tem para proteção contra a chuva são esses espelhos, esses panos aqui de vidro, né? A outra entrada, oeste. Aqui eu também gostaria de ressaltar também a questão dos materiais, qual é o simbolismo que a gente trabalhou. O mesmo material que tem ao piso é o mesmo que continua no revestimento das paredes. A igreja que nasce da terra e se eleva a Deus, né? São materiais pedra, né? São materiais naturais que vêm que não tem nenhum processo mecânico ou humano por detrás, é que vem da própria natureza. Então essa é a ideia também de se manter.
Também a parte do jardim, toda a igreja é feita e pensada ao redor com o jardim. Aqui eu tenho um corte do volume da igreja, que a gente pode ver todo o espaço em cima da nave. Aqui ao fundo eu tenho a sala de reconciliação, o antigo confessionário, né? A entrada principal, a entrada lateral. Né? Embaixo eu posso ver as salas de catequese, o espaço para encontros e outra sala de catequese. E ao fundo, embaixo eu tenho os banheiros e aqui Capela do Santíssimo. Dentro da igreja, uma vista, a gente vê o presbitério, a ideia da conexão, que já comentamos, né, da cruz que leva a Nossa Senhora. Todas essas janelas aqui têm duas funções. Primeira elas têm uma abertura em cima para ventilação, né? E também a questão simbólica, com vitrais ou vidros azuis, né? Remetendo um pouco a simbologia mariana. Uma vista do presbitério, né? Como vai ser, com a imagem de Nossa Senhora deste lado, pia batismal, né? Todos os elementos, altar, ambão, a sédia. Também os materiais aqui são materiais nobres utilizados, o mármore, o granito branco, né? E no altar, para ressaltar, o granito azul, também com referência a Nossa Senhora. Aqui a gente vê a parte do fundo da igreja. Podemos ver na parte de cima as janelas. Né? A entrada principal, com duas entradas também pelos lados. Essa é a sacristia auxiliar e ao fundo também eu tenho duas salas para atendimento de confissões. Aqui uma vista mais próxima do confessionário, da sala de confissão, né? Bem isolada, mas também bem integrada e bem livre. Né? Eu tenho um espaço para espera e a pequena sala para atendimento do sacerdote. Aqui uma vista do fundo para a igreja, a gente pode ver também o acesso lateral, né? Todos os acessos a gente tentou preservar uma ideia do átrio, né? Que a pessoa não entre diretamente na igreja, que ela tenha esse espaço de transição, onde ela veja que está entrando em um lugar diferente do espaço externo, né? do espaço do dia a dia, sim no espaço onde que ela vai se encontrar com Deus, que vai se encontrar com a sua própria fé. Aqui a gente vê, só voltar um pouquinho, ao fundo aqui eu tenho o acesso por dentro da igreja à Capela do Santíssimo. E essa daqui seria a Capela do Santíssimo. Uma capela pequena, mas que durante a semana também pode ser utilizada para celebrações litúrgicas, né, com poucas pessoas. E também a iluminação aqui do sacrário, iluminação zenital por cima também, todo o significado simbólico da luz de Deus que vem, né, por cima. E essa aqui é a porta que dá acesso à parte externa que eu já mostrei para vocês. Ao lado da Capela do Santíssimo a gente tem a sacristia, uma sacristia ampla, né? Aqui a gente pode ver o espaço da sacristia com mobiliário, né? Do outro lado da sacristia um pequeno banheiro, né? para utilização. E aqui essa porta é o que dá acesso a dentro da igreja. Do lado de fora, que eu já comentei para vocês, eu tenho um volume da Secretaria Paroquial. Esse volume da Secretaria Paroquial são 2 andares, um semi-enterrado, que a gente estabeleceu para ser sala de arquivos, né, uma pequena copa, banheiro para secretária e funcionários. Né, e no andar de cima eu tenho a secretaria em si, né, a sala de atendimento ao público, sala do padre e banheiro. Aqui a gente pode ver uma vista, no caso da Secretaria Paroquial, da sala de atendimento ao público, a sala do padre. E, voltando ao edifício da igreja, na parte de baixo, que a gente não comentou ainda, a parte do centro catequético,
Eu tenho aqui o acesso que vem pelo elevador, né? Aqui a gente vê em cima o acesso à igreja, embaixo aqui o acesso para o centro catequético. Você pode ver, olhando de fora do jardim, as duas salas de catequese. Essa porta dá acesso ao espaço de encontro, né, no centro catequético, que também, por ser um espaço semi-enterrado, a gente tentou aproveitar ao máximo as aberturas, colocando vidro no que se possa, para iluminar o máximo possível esse espaço. Então a gente vê aqui, ao fundo, três salas para a catequese, né, que dão vista para a Rua Augusto Stenbock. Aqui o acesso pela fachada frontal, como eu falei, e do lado de cá eu tenho acesso pela fachada lateral. Copa e depósitos também. Aqui uma vista de duas salas, que dão acesso de um lado à sala de encontros e do outro lado aos banheiros. E esse banheiro, são dois banheiros, masculino e feminino, com bastante amplos, que atendem à demanda do espaço. Logo, do edifício aqui da igreja e o centro catequético, ao fundo eu tenho o edifício do salão paroquial, para eventos. Então, do outro lado da rua, para a rua Capitão Leônidas, eu teria o mesmo tipo de chamativa do nome da paróquia, Paróquia Nossa Aparecida, com as atividades, né, o nome dos rogacionistas do Coração de Jesus. Porém, esse é o acesso veicular, né, o acesso só por parte de veículos, diretamente ao estacionamento da igreja, previsto para 42 vagas. Aqui a gente pode ver o volume do salão paroquial, a iluminação dos banheiros, né? E aqui a gente pode ver com maior detalhe o volume do salão. Esse é o acesso para quem vem da igreja para o salão. Aqui também tem acesso por rampa, ou seja, o acesso na igreja por todas as partes é universal. Tanto tem rampas, elevador, né? E também as escadas, no caso. Né? Aqui a gente pode ver o estacionamento. Do lado do salão eu tenho um pequeno depósito também para a utilização da igreja, não é? E o salão em si é um salão grande, para 500 metros quadrados, para os eventos da igreja. Um salão onde eu tenho todas as funções previstas, né? Um acesso bem amplo, também se pode utilizar o estacionamento para aumentar a capacidade em um período de festa. Tem os banheiros masculino e feminino deste lado, acesso à parte de dispensa e cozinha industrial. Aqui eu tenho o acesso à distribuição de alimentos, por exemplo, numa festa. Outro acesso também, as várias portas de acesso. Ao fundo, espaço para caixa, né, para entrega de tickets, alguma coisa assim. E aqui também a parte de poderia ser colocado um palco, né, para alguma apresentação. Essa é a ideia básica do projeto. Eu quis dar um pequeno panorama e também agradecer à comunidade por ter apoiado o nosso trabalho. Esperemos, com a graça de Nossa Senhora, que esse projeto se realize da melhor maneira possível. Muito obrigado.